Pois bem, página 111, vamos contextualizar, nós estamos no ano 1385. Vamos lembrar que nesse período ainda está acontecendo a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, ou seja, na interpretação católica, o reino de Deus lutando contra o reino de Deus. Isso é importante para vocês. Esse estudo de história da igreja te ajuda a interpretar a escatologia. Por que católicos, protestantes e reformados dizem que o diabo está preso, que nós já estamos vivendo um milênio? Tudo vem dessa interpretação católica que Constantino deu início ao reino de Deus. Então, é um reino de paz que, na verdade, estava organizado em muitas guerras. E um reino de paz que duraria 1000 anos, mas os 1000 anos já se acabaram. Olha, nós vamos estudar agora o ano 1385. Se esse reino começou com Constantino, ele começou no ano 312, quando ele se converteu, 313, ou 325, quando fez o concílio de Nicéia, né? Então, o reino de Deus já teria terminado há 60 anos. Isso é importante, porque vocês verão, os protestantes, como Lutero, ele diz que já estavam depois do milênio já. O milênio tinha acabado, o diabo teria sido solto e estavam vivendo a guerra de Gog e Magog de Apocalipse, capítulo 20, né? É uma escatologia horrível. Bom, mas esse século, além dessa guerra dos 100 anos, teve também a Grande Fome, que terminou no ano 1322, mas a Europa continua afetada. E a Peste Negra, que terminou em 1353, mas ela continuou se repetindo de 10 em 10 anos pelos 200 anos seguintes. Ou seja, pode dizer que nesse período a Europa está vivendo a Peste Negra. E aquela fome que foi um problema, né, que atingiu toda a Europa, nós veremos nesse período que existem guerras que os camponeses, ou revoltas, né, que os camponeses fazem, porque os camponeses eram aquelas pessoas que precisavam pagar alto tributo aos reis, não? Precisavam pagar também tributo à Igreja Católica, e como a Igreja Católica estava em guerra, né, contra muçulmanos na Espanha e Portugal, estava em guerra contra os nórdicos para tentar exterminar com aqueles que ainda praticavam a religião celta, a religião pagã. Os católicos estão resolvendo isso com a guerra. Nós veremos que o ano de 1385 é considerado o fim da guerra. É considerado o fim da guerra, onde eles vão traçar um acordo. Não? Bom, em tudo isso também os católicos estão divididos, né? Estão vivendo o cisma do Ocidente. Foi exatamente o tópico que nós estudamos, o cisma do Ocidente. Ele dura de 1378 até 1417. Nesse período que nós vamos estudar agora, 1385, a Igreja Católica tinha 2 papas, e eram assim, 2 papas eleitos pelos cardeais. Eram 2 papas oficiais. E eles se excomungavam, né? Eles se excomungavam. E vai chegar o período em que terão 3 papas. A partir de 1409, eles terão 3 papas. Eram cargos políticos, né? A Igreja Católica era cargo político eclesiástico, vou chamar assim. O último tópico que nós estudamos, bom, esse cisma do Ocidente, lembre-se, começou em 1378, tinha um papa que ficava em Avignon, na França, e outro ficava em Roma, tá bom? E com essa guerra dos 100 anos, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que os católicos perderam um certo controle sobre a Inglaterra, porque o Papa era aliado de Roma, era aliado da França,
porque a França era a sede do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, o líder do reino de Deus aqui na Terra. Então, a confusão era generalizada. O último tópico que nós estudamos, 6 anos antes do que nós vamos estudar agora, nós vamos começar a estudar o ano 1385, em 1379, se destacava na Inglaterra John Wycliffe. John Wycliffe, ele era professor de Oxford, era um homem respeitadíssimo, até pelo rei da Inglaterra, ele representava o rei da Inglaterra, até em determinadas questões políticas, né? Porque se tinha que levar uma argumentação do rei, quem é que levava? Era John Wycliffe. Ele era considerado o melhor professor de Oxford e também um representante do rei. John Wycliffe, por sua vez, ele era discípulo ou da mesma linha de Walter Lollardo, que nós estudamos também, que foi um anabatista que foi martirizado pela Igreja Católica lá no ano de 1322. E os discípulos desse pastor Walter Lollardo, que ficaram conhecidos como os Lollardos, eles estavam pregando pela Europa, e John Wycliffe, como eu falei para vocês, ele começou a primeira tradução da Bíblia completa para o inglês. Ele não conseguiu concluir em vida, mas veremos que um discípulo dele vai concluir. O Papa não conseguiu matar John Wycliffe em vida, o rei da Inglaterra não entregou, mas depois vai queimar os ossos dele e vai jogar as cinzas no rio, do ódio que eles tinham desses anabatistas. E a Bíblia que John Wycliffe começou a traduzir, deixou quase concluída, e um discípulo dele vai concluir, a Igreja Católica vai prender esses pregadores que usavam essa Bíblia, vai queimar os pregadores e vai também queimar as Bíblias. Você pensa, pode um cristão queimar a Bíblia? Bom, um cristão não queima a Bíblia nunca, mas é que o catolicismo não era cristianismo. Isso tem que ser repetido, irmãos, porque esse tema está enganando a Igreja de Jesus. Então, o período que nós estamos vivendo é esse. Bom, então, página 111 do nosso livro, o item 72, o fim da cruzada contra os nórdicos. Bom, essa cruzada contra os nórdicos, ela já vinha há quase 200 anos, há cerca de 200 anos, que eles vinham combatendo essa religião pagã através da guerra, né, de espada, matando, obrigando as pessoas a aceitarem o batismo católico. O propósito nós sabemos, eu sempre falo para vocês, o propósito era realmente que o paganismo, todo o paganismo se juntasse ao catolicismo, exatamente como eles fizeram com os africanos aqui no Brasil, exatamente como eles fizeram com os incas, astecas e maias. Tá bom? A Babilônia apocalíptica, ela é a líder de todo esse culto pagão. Ela é a líder de todo esse culto pagão. Bom, então esse ano de 1385, ele é um ano importante na história. Eu peguei um site até que eu recomendo a vocês, muito interessante de história, o site Aventuras na História, um site muito conceituado. Ele diz: em 1385, a guerra acabou em derrota moral para os cavaleiros. Os cavaleiros católicos, né? Quando o grão-duque Jogália da Lituânia casou-se com a rainha Edviges da Polônia, se convertendo ao catolicismo e unificando os reinos. Ou seja, agora não tem mais por que vocês guerrearem. E aí também acabavam os saques, acabava a forma de rendimento desses cavaleiros católicos, né? E veja como acontece a união, a aliança de paz, né? Olha, para acabar as guerras, você tem que aceitar o catolicismo, aceitar o batismo católico.
Lembre-se que isso aconteceu lá nos anos 800 com Carlos Magno. Carlos Magno, ele, a serviço do Papa, ele trabalhou para exterminar com o paganismo. Foram 30 anos de guerra lá em Carlos Magno. Na verdade, nós podemos dizer que essas guerras elas estavam acontecendo há 585 anos. Que guerra contra o paganismo, ela começou mesmo com Carlos Magno. Ele que, com a ordem do Papa, decidiu obrigar os bárbaros a aceitar o batismo católico. Isso foi nos anos 800, nós estamos no ano 1385. Quando você vai estudar a história, esse historiador aqui, se você pegar esse link completo, você vai ver que os historiadores dizem que essa guerra, realmente, essa guerra com documentos papais, ela começou em 1147. Eram 238 anos de guerra. E vocês sabem como eram as guerras dos bárbaros, né? Você pode pegar aqueles filmes dos vikings, não? Eles, se capturassem um católico, eles sacrificavam eles a Odin. E agora, esse pagão, a história comprova, ele vai receber o batismo católico e vai continuar praticando o paganismo. O que fazia com que essas religiões se combinassem? O segredo, eu falei para vocês, é o purgatório e a invocação ao mundo dos mortos. Os pagãos faziam isso e agora continuavam fazendo no catolicismo. Essa é a religião de Baal, tá bom? Então, ele se converteu ao catolicismo. O historiador prossegue. Quando uma revolta nativista no Ordenstadt foi apoiada pelos lituanos, os cavaleiros declararam guerra aos países unificados em 1409. Foi um desastre. Acabaram trucidados na Batalha de Grunwald, um ano depois. A ordem perdeu suas possessões bálticas, principalmente para a Polônia-Lituânia, até os últimos e pequenos feudos monárquicos, em 1583, após a Guerra da Livônia, quase 2 séculos após os últimos pagãos na Europa terem se inclinado à pia batismal. Ou seja, uma pausa aqui para explicar a vocês. Oficialmente, os pagãos abandonaram o paganismo porque o grão-duque, né, o rei, se converteu ao catolicismo. Mas a disputa por terra vai continuar. Os cavaleiros católicos continuaram lá. Olha, em 1409 eles vão fazer outras investidas, tá bom? Porque vai ter revoltas naquela região. Aí chama o exército católico de novo. Então, essas guerras por território, agora por pagãos celtas que receberam o batismo católico e continuavam praticando o batismo católico e praticando a religião celta. Como é que você prova isso, mano? Você pode ver agora em 2018, o Papa Francisco, que é um jesuíta, era, né, um jesuíta, uma ordem que mais de um papa disse que tinha que exterminar porque era uma ordem satanista que praticava paganismo. O Papa Francisco esteve lá na Irlanda, uma região onde eles ainda praticam o paganismo, usa os símbolos celtas, tudo, e o Papa Francisco usou esses símbolos celtas abertamente. Ou seja, o catolicismo hoje está demonstrando o que eles sempre foram. Lá eles praticavam, né, os bispos e até o Papa participavam desses encontros da religião celta, as pessoas praticamente não ficavam sabendo. Hoje o mundo todo noticia. Quando foi ter essa reunião das famílias na Irlanda, em 2018, eu li uma reportagem que o repórter falava: será que o Papa vai usar os símbolos celtas? E aí eu continuei acompanhando e depois o repórter falou: não, o Papa usou abertamente os símbolos celtas. Ou seja, eles sempre praticaram paganismo e hoje não tem como ocultar, porque eles vão participar desses processos e eles paganismo com paganismo, é paganismo católico com paganismo celta.
E também outra prova, isso foi em 2018. Em 2023, eles se reuniram lá no Monte Sinai, em um culto, né, de um encontro de ecologia, porque se você olhar os encontros de ecologia, você vai ver sempre os símbolos celtas participando. Basta você ver também na última Olimpíada, que teve um problema lá, porque uma brasileira falou Jesus salva em sinais de Libras, né? Ou Jesus vive, eu não me lembro bem, mas eles até criticaram que não podia ter essa ação religiosa. Mas a abertura da Olimpíada estavam lá os símbolos pagãos e as divindades pagãs. Ou seja, só não pode falar de cristianismo. Na Olimpíada não pode falar de cristianismo. Não pode falar de Jesus, mas pode falar de paganismo. Bom, voltando ao ano de 2023, desculpe, novembro de 2023, você pode ver a Igreja Católica se reuniu com todos esses pagãos lá no Monte Sinai. Por que o Monte Sinai? E quando você vai ler as reportagens, foi no dia 13 de novembro, eu me lembro bem. Quando você vai ler a reportagem, eles subiram no Monte Sinai para fazer um culto, tá bom? De pedido de perdão à natureza, porque é um trabalho de ecologia. O que os celtas adoravam? O mesmo que Baal, o mesmo que a religião dos cananeus. Eles adoravam a natureza, a mãe terra, como eles chamam. Então isso aí é sabido. Qualquer estudo sério de religião antiga, você vai verificar que eles cultuavam a natureza. Como os indígenas aqui do Brasil, eles cultuavam os espíritos da mata. Como a religião africana também. Como a religião dos incas, astecas, maias, eles cultuavam a natureza, o sol, a lua, a mata, a árvore, o rio, a água, a terra. Tudo que era natureza, eles cultuavam. Exatamente como os cananeus faziam. Eu considero inacreditável, mas a Igreja de Jesus está sendo enganada nesses últimos dias. Bom, eu já trabalho ensinando há quase 40 anos, e eu digo que eu não imaginava, na década de 80, né, estudando no seminário, no IBP, e depois dando aula, como será a apostasia dos últimos dias? Qual será a apostasia? Confesso que eu nunca imaginei que a Igreja de Jesus estaria chamando a igreja do culto aos mortos, que ela chamava de Babilônia apocalíptica. Eu nunca imaginei que a igreja de Jesus estaria se dizendo filha dela. Mas é isso que está acontecendo no nosso meio. Ou seja, uma apostasia tão bárbara que eu não consegui imaginar. E olha que na década de 80 eu já dava aula de escatologia, né? Mas eu não conseguia imaginar que essa seria a apostasia. E que nós estamos vendo diante de nós, né? Bom, então ele diz que mais 200 anos, lá em 1583, ainda terão conflitos pela terra, né? E ele conclui, olha, e 446 anos após o início das Cruzadas do Norte. E ele está falando lá de 1583, 446 após o início da Cruzada do Norte, porque ela teria começado oficialmente em 1147. Mas essas cruzadas, na verdade, começaram com Carlos Magno, lá nos anos 800. Então, vamos dizer, seriam 783 anos de guerra, matando bárbaro. Lá na época de Carlos Magno, eu contei para vocês, teve um rei bárbaro que ele falou, bom, o que nós precisamos fazer, Carlos Magno, para acabar com essa guerra? Aceita o batismo católico. A história diz que ele falou assim, então tá bom, me joga aí nesse coisa, eu vou aceitar o batismo católico para acabar a guerra, porque não fazia sentido. Antes, os bárbaros violentos, eles faziam guerra para saquear povos, para conseguir alimento para eles. Mas uma guerra por religião, isso é só o catolicismo que faz, irmãos. Bom, os historiadores dizem é só o cristianismo que faz, porque nem o islamismo ele faz guerra por religião. Ele faz guerra para a conquista da terra.
né, para expandir o reino dele. Mas matar católico por ele ser católico, matar judeu por ele ser judeu, matar anabatista por ele ser anabatista, os muçulmanos não faziam isso. Quando nós estudamos história de Israel, nós estudamos que os judeus, eles tinham liberdade no mundo islâmico. Eles tinham só que pagar um imposto. O católico tinha liberdade, no anabatista, todos eles. Eles só não podiam tentar converter o muçulmano, como fazem até hoje, né? Você vai para o Irã, se você se declarar cristão, evangélico, tá bom? Você pode até abrir uma Assembleia de Deus lá, se reunir você e só pessoas que viajaram contigo, vamos dizer, viajei com um grupo de pessoas para o Irã, fui morar lá. Vocês podem viver lá abertamente. O judeu, ele pode viver no Irã abertamente. Se você pesquisar, você vai encontrar. Existem judeus que vivem lá no Irã. Eles só não podem ter opinião política, nem tentar converter um muçulmano. Se fizer isso, aí eles são mortos. De vez em quando tem cristãos sendo julgados porque eles tentaram converter um muçulmano. Então, essa guerra para obrigar a seguir, isso daí é coisa do catolicismo. Por isso que os historiadores eles falam o seguinte, eles falam é coisa do cristianismo. Então eles falam assim, ó, religiosamente falando, o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu, porque ele matava por religião. Lembre-se que quando nós estudamos, eu mostrei para vocês um historiador judeu, em que ele compara, Harari, o nome dele, em que ele compara a perseguição do Império Romano e a perseguição do cristianismo, como ele chama, na verdade, a perseguição do catolicismo. E eu me lembro bem as palavras que eu relatei para vocês. Ele diz, o Império Romano matou alguns milhares de cristãos nos 200 e poucos anos de perseguição, mas os cristãos mataram muito mais nos séculos que se seguiram. Os cristãos mataram até outros cristãos em quantidade muito maior do que o Império Romano. E eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo, esse judeu, infelizmente, ele está enganado. Porque não eram cristãos matando cristãos, era a Babilônia apocalíptica matando cristãos. E ela, para se fortalecer, essa cruzada contra os nórdicos, essa guerra santa contra os nórdicos, isso era para o fortalecimento dela. Porque se ela combate e extermina os nórdicos, ou faz com que eles se aliem ao catolicismo, então agora o catolicismo vai poder impor lá, olha, tem que exigir o batismo de recém-nascido de todos os que nascerem nessa região. Nós estudamos casos de que nós encontramos documentos de alguns reis bárbaros que se tornaram católicos. A mesma coisa entre os muçulmanos. Tem anabatistas vivendo em paz entre os muçulmanos. 1385, ainda faltam 100 anos, 107 anos, para os católicos expulsarem os últimos muçulmanos da Península Ibérica, Espanha e Portugal. Nesse período agora, os anabatistas, no território onde os muçulmanos dominam, os anabatistas estão vivendo lá em paz. Quando os católicos tomarem, irmãos, um dos livros que eu tenho citado aqui é um livro que ele fala da Inquisição em Portugal e na Espanha. Porque foi uma das inquisições mais violentas, porque a Inquisição no restante da Europa, ela está acontecendo há muitos séculos. Só que na Espanha, a Inquisição católica era limitada, porque tinha algumas cidades fortificadas que os muçulmanos não tomaram. Os católicos só tinham que pagar imposto para eles. Mas no campo, os cristãos anabatistas viviam em paz. Esse é o momento que nós estamos estudando, né? Bom, o historiador conclui, né? A ordem dos cavaleiros teutônicos existe ainda hoje,
depois de abandonarem qualquer propósito militar, algo que só aconteceu em 1929. Vocês vão ver no decorrer da história que alguns países da Europa, como a Espanha mesmo, vai ser um dos últimos países, a Inquisição Católica vai terminar, irmãos, só nos anos 1850. Até 1850 eles vão estar matando anabatistas.